Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre forma clausal. Ela é uma forma que utiliza o CNF. De certa forma, a gente vai continuar utilizando o CNF, que é uma forma que a gente tem para organizar nossas fórmulas com conjunção de um grupo de disjunções. Então, ela vai nos ajudar vai nos ajudar bastante a identificar alguns outros métodos e formas de descobrirmos se nossas fórmulas são satisfatíveis ou insatisfatíveis. E também vamos ver uma forma de transformar qualquer fórmula CNF em 3 CNF, que são um grupo, uma gama de técnicas que nos ajudam bastante na computação a identificar alguns problemas bem clássicos. Então, para a gente relembrar, uma cláusula ela é um conjunto de literais, ela está intimamente ligada à disjunção. Você vai ter dentro de uma cláusula vários literais, esses literais vão estar separados por disjunções, ou seja, pelo nosso conector ou. Então, a gente vai ter um grupo de fórmulas iliterais separados por conectores ou. Então, cada vez que a gente encontra uma seção dessas, um grupo desses de literais separados por por conectores ou, a gente chama de uma cláusula. A cláusula unitária, como o nome diz, vai ter apenas um literal. E uma fórmula clausal é um conjunto de cláusulas e está intimamente ligado com a nossa conjunção. Ou seja, a gente vai ter uma cláusula cheio de ous dentro. Então, a gente vai ter uma cláusula, outra cláusula e várias outras cláusulas assim em sequência. E a gente vai ter um conector E, vamos ter conectores E fazendo a junção dessas cláusulas. E essa junção a gente vai chamar de fórmula clausal, ou seja, a gente vai ter uma conjunção de disjunções. Avançando por algumas propriedades, a gente vai perceber que dada certa situação, dado certo comportamento que ela venha a ter, por exemplo, cláusulas vazias, elas vão definir para a gente se elas são válidas, insatisfatíveis ou não, vão nos ajudar a definir a situação, o final da nossa fórmula, aonde a gente quer chegar, se a gente vai ter o comportamento desejado ou indesejado de acordo com o que a gente esteja fazendo. Então, cláusulas vazias, elas vão ser representadas por que a gente vai chamar desse quadrado aqui. Então, a cláusula vazia, toda vez que a gente encontrar dentro de uma fórmula, ela vai ser insatisfatível. Se a gente encontrar alguma cláusula vazia, a gente sabe que mesmo que a gente tenha outras várias cláusulas, se a gente encontrar uma cláusula vazia, a gente sabe que aquela nossa fórmula ela é insatisfatível. E da mesma forma, se a gente encontrar uma fórmula vazia determinada pelo símbolo do zero cortado, então se a gente encontrar alguma fórmula vazia, ou seja, a nossa fórmula clausal inteira, ela for vazia, a gente vai dizer que aquela fórmula ela é válida. Tudo bem? Então são duas propriedades, dois comportamentos importantes que nos próximos vídeos a gente vai conseguir trabalhar. Vai usar um pouco deles, mas é importante que a gente saiba para a lógica computacional. Então, nós temos uma forma mais clean, mais limpa da gente fazer uma representação da nossa fórmula clausal. Então, percebam que eu tenho minhas disjunções, minhas conjunções. Minhas disjunções estão separadas pelas minhas conjunções. Então, minhas cláusulas elas estão separadas por conectores E. Percebam que eu tenho 4 cláusulas. Percebam que a POR e RUP elas são similares, elas são a tautologia, a gente pode eliminar. Percebam que eu tenho na terceira cláusula ali, percebam que eu tenho o P aparecendo 2 vezes, eu também posso simplificar, POP é P. E percebam que eu tenho não P ou não P também. Então, não P ou não P também é não P, eu posso simplificar e colocar uma fórmula só. Então, uma vez simplificado, a gente encontra essa fórmula, visualmente essa fórmula. Percebam que também trocamos todos os conectores por vírgulas e colocamos os parênteses trocamos por chaves. Então, percebam agora que o P ou R estão ali na minha segunda cláusula era não que, não P ou que é exatamente a nossa segunda, e aquela terceira ali que ela era maior, tinham 5 literais, agora só tem 3, e a última ela foi eliminada. Então, agora o nosso próximo passo, a gente remove de dentro as vírgulas. Então, percebam agora que eu só tenho as chaves, não tenho mais as vírgulas, e agora a gente só representa aquela nossa fórmula inicial com uma chave só, ela dentro de um conjunto só,
separado por vírgulas representando a nossa conjunção, e os literais, quando eles estiverem um do lado do outro, eles vão estar sendo representados pela disjunção. Então, a vírgula é a conjunção e dentro dos literais, um do lado do outro, a gente está representando a disjunção. Percebam que a negação está sendo representada, que nem a eletrônica agora, ela está sendo barrada no alto. Então, assim a gente vai representar as fórmulas clausais em algumas técnicas que a gente vai utilizar, especialmente no algoritmo de PLL. Resolução também a gente vai conseguir utilizar esse formato. Mas nessa aula a gente ainda vai utilizar esse formato mostrando os conectores para a gente não se confundir na explicação que a gente tem da transformação de uma fórmula em CNF para 3CNF. Então, quando a gente tem fórmulas que têm literais unitários, cláusulas unitárias, ou com 2 literais, ou 4, 5, a gente tem uma formas técnicas da gente transformar essas cláusulas específicas em cláusulas que tenham 3 literais especificamente. É importante que a gente tenha, que trabalhe e conheça o 3CNF, porque existem alguns grupos de problemas que eles são definidos em 3CNF na computação. Então, problemas muito importantes para a computação em si e para a lógica também, para algoritmos que a gente consegue codificar o problema em 3CNF. Então, a gente consegue transformar qualquer coisa que esteja em CNF para 3CNF. Então, a gente vai ter alguns casos. Por exemplo, quando eu tiver uma cláusula unitária, que eu só tenha um literal, ou seja, eu vou ter que transformar para 3, eu preciso no mínimo colocar 2 coisas ali para que fique 3. Se eu tenho 2 literais, eu tenho que colocar 1. Se eu tenho 3, eu não preciso fazer nada. Se eu tenho mais do que 3, eu vou ter também uma outra técnica. Então, vamos uma a um para tentar entender como funciona. Então, quando eu tiver uma cláusula onde n é igual a 1, o que a gente precisa fazer é criar 2 átomos, vamos chamar de P1 e P2, e a gente vai fazer a seguinte técnica, vamos chamar de técnica. Eu tenho uma cláusula aqui, representada por um literal só, então o que eu vou ter que fazer é criar 4 cláusulas. Percebam que eu tenho L1 ou P1 e P2, e L1 não P1 ou P2, L1 ou P1 ou não P2, L1 ou não P1 ou não P2. Então, eu criei 4 fórmulas para representar. Então, uma cláusula com um literal, uma cláusula unitária acabou virando 4 cláusulas em 3CNF. Então, por que a gente cria 2 literais? A gente está criando 2 literais, 2 átomos, porque a gente consiga prevalecer a verdade caso ela exista, ou a falsidade caso ela exista. Por exemplo, se o L1 for verdade, percebam que na cláusula 1 em 3CNF já, como eu tenho disjunções, eu tenho o ou sempre prevalece, então essa minha primeira vai dar verdade, a segunda vai dar verdade, a terceira vai dar verdade e a quarta vai dar verdade, certo? Então não tem nenhum problema, eu só estou adicionando os outros átomos e eles não vão influenciar no caso do 1. Mas quando o L1 for falso, uma dessas 4 no mínimo precisa dar falso, independente dos valores que P1 e P2 assumam. Então, se L1 for falso, por exemplo, independente do valor que você for assumir, um desses 4 literais vão ser falsos. Por exemplo, se a gente assumir P1 e P2 como os dois sendo verdade, P1 é verdade válida, essa nossa primeira cláusula, P2 é verdade na segunda válida, P1 é verdade na terceira válida, e na última, P1 e P2 é falso, ou seja, L1 é falso. Como eu tenho uma conjunção, eu acabo prevalecendo o valor que eu teria na minha fórmula, na minha cláusula unitária, falso, para essa próxima fórmula clausal daquela cláusula unitária em 3CNF com 4 cláusulas. Então, a ideia é que a gente sempre consiga repassar os valores. Então, para a gente mostrar como L1 sendo verdade, percebam que a verdade vai passar em todas essas cláusulas. Agora, caso ela seja falsa, a gente vai depender muito dos valores que P1 e P2 vão assumir.
Então percebam que não P1 e não P2, se a gente assume que um P1 e P2 como verdade, essa cláusula final ela vai ser falsificável, então a gente vai conseguir ter a fórmula clausal inteira como falsa. Percebam que eu tenho qualquer combinação de possibilidades para P1 e P2, caso meu literal não seja falso, a fórmula toda vai ser falsa. Quando eu tenho n igual a 2, é um pouquinho mais fácil, porque eu já tenho dois literais, eu só preciso criar um para que eu tenha 3 CNF. Então, eu vou ter L1 e L2, eu vou conseguir transformar isso daqui em duas cláusulas, uma fórmula clausal com duas cláusulas, onde eu tenho a P1 e sua negação, e é óbvio, né? Se a gente tem L1 ou L2 como saindo como verdade, ou seja, ou L1 ou L2 é verdade, eu consigo ter a primeira cláusula com saída verdade, a segunda saída com verdade, e minha fórmula causal sai com verdade. Agora, caso eu tenha as duas como falso, aí eu preciso que uma daquelas duas saia falso para que eu consiga prevalecer o valor de L1 ou L2 para essa fórmula 3F. Porque por mais que eu crie um 3CNF, aquela minha cláusula anterior que não está em 3CNF, que tem dois literais, o valor tem que prevalecer. Então perceba, se eu tiver verdade, falso, eu tenho um resultado verdade, porque se L1 for verdade, o resultado sai verdade na minha cláusula com dois literais. E embaixo eu preciso apenas de uma verdade para cada uma daquelas cláusulas prevalecer. Então percebam que independente do valor que P1 ou não P1 assumir, vai prevalecer. Caso as duas sejam falsas, essa primeira cláusula ela vai ser validada porque o P1 é verdade, mas a outra é o inverso dela, então ela vai ser falsa, vai dar um resultado falso ali para a gente. Então a gente vai ter o valor prevalecido. Quando meu n é igual a 3, eu não preciso fazer nada, já está com 3, então não preciso criar nada. Mas quando n é maior que 3, então a gente tem um método mais complicado de se ver e a gente vai tentar explicar de uma forma mais fácil. Então a gente vai ter que criar, toda vez que a gente tem n igual a 3, a gente vai ter que criar n menos 3 átomos. Então se tiver P1, P2, reticências, Pn menos 3. Então se você tiver 5, você vai ter que criar 5 menos 3, você vai ter que criar 2 átomos. Se você tiver 6, você vai tirar 6 menos 3, você vai ter que criar 3 átomos. Então a gente cria isso. E é fácil também de ver por que é n menos 3. Então, se eu tiver, por exemplo, um aqui, ó, L1 ou L2 ou L3 e vai até o Ln. Quando a gente transforma, a gente vai ter várias cláusulas. Então, a gente vai ter o L1 ou L2 e P1. Percebam que eu vou ter na próxima cláusula o não P1 ou L3 e já entra meu outro, o P2, e a gente vai seguindo com essa dinâmica até a gente chegar no nosso N-3, onde a gente vai ter o nosso não Pn-3 ou o literal n-1 ou o literal, ou seja, a gente vai chegar até o n-3, vai chegar no último e vai chegar no penúltimo e vai chegar no último item. Então a gente tem ali já a exclusão daqueles dois e mais um ali na nossa primeira cláusula, então a gente consegue tirar esses três que a gente não está utilizando. Então percebam que o mais importante é que quando eu tenho a adição de um literal, logo na cláusula seguinte eu tenho a negação dele. Se a gente supor que a gente tenha 5 literais, então quando eu chegar no literal 2 ali, ele vai ter o não P2 ou o literal 4 ou o literal 5. Então a gente vai exemplificar isso aqui de uma forma mais simples para que vocês consigam visualizar. Mas a mecânica para a criação do 3CNF é essa. Então, pega os dois primeiros literais, ou P1, passa a negação para a próxima cláusula, pega mais um literal, adiciona mais uma cláusula, passa a negação para a próxima cláusula, pega mais uma cláusula, adiciona outro literal, até que você chegue no seu antepenúltimo literal, que é o nosso N-3,
Aí você pega aí a negação desse n-3 mais os dois últimos literais que você tiver na sua fórmula. Então, para a gente exemplificar, a gente vai ter o L1, L2, L3, L1 ou L2 ou L3 ou L4 ou L5, a gente tem uma cláusula com 5, então pela regra 5 menos 3 a gente vai ter que criar 2. Perceba que eu estou criando o P1 e o P2. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar o L1 ou L2 e um desses literais que a gente criou, que no caso é o P1. A gente passa para a próxima cláusula, pega a negação desse P1, pega mais um literal que a gente tem e adiciona o nosso segundo. Percebam que a gente já utilizou 3, então n menos 3. Então a gente tem dois literais, criamos todos os dois literais. Então basta que a gente passe a negação dele e pegue os últimos dois. Então sempre que a gente estiver faltando os últimos dois, a gente pega eles ali para completar a nossa fórmula. Feito isso, o que a gente precisa fazer agora é colocar uma interpretação para essa nossa fórmula, nessa nossa cláusula. Então vamos assumir que, por exemplo, o L5 seja verdade, uma interpretação que onde ele seja verdade, a gente precisa prevalecer essa verdade. É nessa fórmula em 3CNF que a gente criou. Então percebam que o L5 sendo verdade, a cláusula inteira tem que ser verdade, porque a gente tem disjunções ali. Então, por mais que tudo seja falso, aquela verdade final ela prevalece. Então, o que a gente precisa fazer? A gente sabe que L1 ou L2 é falso, então, como a gente entende? A gente entende que esse literal que a gente está criando, ele está procurando uma verdade ali. Como ele não tem uma verdade ali, para que essa fórmula toda seja verdade, prevaleça a verdade, por mais que ele não tenha encontrado a verdade no literal 1, no literal 2, então ele vai dar um voto de confiança para aquela cláusula, vamos chamar assim, de forma hipotética, ele dá uma forma de confiança e diz, não, se a verdade não está aqui nessa cláusula, vamos procurar na próxima cláusula. Então percebam que se a verdade não está ali, ela pode estar em uma dessas duas, mas não quer dizer que vai estar. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente percebe que se P1 é verdade, a gente passa a negação ali, o P1, não P1 agora já é falso, e a gente vai verificar se o L3 é falso. Então, o L3 é falso, não é verdade, porque a gente está buscando a verdade. Então, a gente vai verificar se ele é falso. Se ele for falso, o P2 ele assume verdade, porque você está dando um voto de confiança de que esteja ou em L4 ou em L5. Então, você faz a mesma mecânica, você bota a negação do outro lado e você verifica. Então, se o L4 for verdade, a verdade prevalece. No caso, ele não é, mas o nosso L5 é verdade. Percebam que a fórmula toda apresenta verdade, porque todas as cláusulas têm verdade e a gente foi passando essa confiança até o nosso L5 e o L5 era a verdade. Caso o L5 fosse falso, a fórmula seria falsa e em cima também seria falsa. Um outro exemplo, por exemplo, é se a gente pegar o L1 na verdade, ali logo, sendo verdade logo no início da nossa interpretação. A fórmula toda tem que dar verdade, independente do L1 ou do L5 ser verdade. Então, a gente já sabe que o L1 é verdade, aquela fórmula já vai ser verdade, então a gente atribui para o P1 falso, ou seja, quer dizer que a gente já encontrou a verdade. Uma vez que a gente encontrou a verdade e P1 é falso, não P1 já é verdade, já encontrou, já validou essa cláusula. Ou seja, se uma vez que a gente encontrou a verdade ou no início ou no meio, basta que a gente repasse a verdade para informar que a gente já encontrou isso e que a fórmula toda tem que ser verdade. Então percebam que L3, L4, L5 são falsos, então P2 ele tem que ser falso, porque eu já encontrei uma verdade em não P1 para que o meu não P2 seja verdade e sim toda a minha fórmula represente aquela cláusula com 5 literais e essas 3 cláusulas em CNF para a gente. E por fim, se eu encontrar no meio, percebam que eu vou ter um misto dos dois, eu tenho L1 e L2 como falso. A gente assume P1 com verdade, dá o voto de confiança, passa não P1 como falso e a gente verifica se L3 é verdade ou falso. Ele é verdadeiro, ou seja, P2, L4 e L5 já são falsos e P2 vai assumir um valor falso para que a gente possa validar a nossa última cláusula e assim a gente consegue manter o valor de cima e mesmo que ele tenha 5 literais, a gente cria 3 cláusulas e o valor vai prevalecer. Tem uma interpretação que a gente consegue fazer com que a nossa cláusula em CNF tenha o mesmo valor e resultado do que ela em 3CNF, tá bom?